Louvado seja o Senhor nesta noite, irmãos, que nos concedeu o privilégio de podermos estar aqui na casa dele. Quão bom é nós estamos na casa de Deus. Quão saudável é de nós estarmos aqui na casa do Senhor. Quero também saudar os nossos irmãos no canal do YouTube. Deus abençoe sua vida e obrigado por fazer parte deste momento conosco. É um privilégio para nós podermos estar adentrando na sua casa, podemos estar compartilhando, cultuando junto com você. Amém? Irmãos, abra comigo a vossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu evangelista Mateus, capítulo de número 14 e versículo 22. Evangelho segundo escreveu evangelista Mateus, evangelho de Jesus Cristo, não é de Mateus, ele apenas escreveu, né? Glória a Deus, ele foi apenas uma ferramenta, como você pode ser uma ferramenta, como nós podemos ser uma ferramenta na mão de Deus. Basta nós queremos, né, irmãos? Que Deus precisa de ferramenta, precisa. É tanta gente, a Bíblia vem dizer que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Então eu te convido nesta noite, se aliste como ceifeiro para a seara de Cristo, em nome de Jesus. Mateus capítulo 14, versículo de 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Amém? Nós vamos depois compartilhar até o versículo 36, mas primeiramente vamos por aqui. Irmãos, antes de tudo, nós precisamos entender algo na nossa vida. Quando nós se entregamos a Cristo, nós estamos automaticamente dizendo para Ele: a minha vida pertence ao Senhor. Eu estou deixando agora de andar conforme os meus caminhos, conforme a minha vontade, conforme o meu pensamento, e quero agora me lançar, andar conforme o Senhor quer. É necessário, lógico, nós entendemos por este caminho, que quando você entrega algo a alguém, você está dando a autoridade para essa pessoa manusear e tomar de conta. Então nós entendemos que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa vida já deixou de nos pertencer. Ou seja, como diz o apóstolo Paulo, eu não vivo mais em mim, mas Cristo agora vive em mim. E é necessário nós entendermos isso porque, irmãos, a única forma de nós conseguirmos caminhar é de nós entendermos que a nossa vida não está à deriva, que a nossa vida não está por acaso, que existe um Deus que está no controle da situação. Hoje nós vemos muitas pessoas ainda saindo e entrando da igreja, saindo e entrando do evangelho, porque ainda ela não entendeu ainda o que Cristo quer dela. Ainda ela não se entendeu realmente o que Cristo tem para ela. Porque, irmãos, com Cristo ou sem Cristo, você vai ter provações. Com Cristo ou com Cristo, nós vamos ter enfermidade. Com Cristo ou sem Cristo, nós vamos viver dias de tribulações. E isso é verdade. Ninguém que serve a Jesus Cristo está isento de passar por um problema ou adversidade. E nós precisamos entender isso. A diferença é que existem pessoas que passam sozinho e existem pessoas que Deus está com ela. E aí é uma grande diferença, irmãos. Porque se nós não tivermos esperança em alguém, nós iremos findar, nós iremos morrer. É necessário nós termos esperança para nós queremos acordar amanhã. Qual é a tua esperança para amanhã? Qual a esperança? As nossas irmãs, Kelly e Laiane, que está grávida, a esperança que elas têm é do quê? De a gestação vir e nos 9 meses se dá à criança. Essa é a esperança. E isso traz o quê? Cuidado. Tem que cuidar. Tem que preservar. Então a esperança é necessária na vida de um cristão. E qual é a esperança maior que nós temos que ter com Cristo? A volta dele, o retorno dele, de vir nos buscar. Eu e você somos a causa, entenda isso, irmãos, é necessário você entender isso, você que está me ouvindo também pela internet, é necessário nós entendermos que nós somos a causa de Jesus retornar, porque ele diz: eu vou para o Pai preparar a vossa morada, mas eu irei retornar, para que aonde eu estiver, vós esteja comigo também. Então, ou seja, irmãos,
Jesus voltará com o intuito de nos buscar, para levar para Ele, para levar para o Pai. E é necessário, e automaticamente eu já analiso e vejo que eu tenho uma importância para com Cristo. Você tem uma importância para com Deus. Se não, irmãos, se nós não estivéssemos importância para Deus, Deus não enviaria o seu Filho para morrer por mim e por você. A sua importância não está no que eu penso por você. A minha importância, a sua importância não está no que sua mãe pensa de você, ou que seu amigo não. A sua importância está o que a Bíblia revela para mim e para você, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então você, irmãos, nós somos, aleluia, alguém perante Cristo. Nós temos, aleluia, um valor para Jesus Cristo. Jesus agora, Ele dá uma ordem para os discípulos. Ele não fala, se vocês quiserem, eu acho melhor, por favor, não. Ele dá uma ordem dizendo para os discípulos: atravessem, vá para o outro lado adiante. Quero aqui salientar que antes deste momento, aconteceu 2 fatos muito importantes aqui. Momentos que antecedem essa ordem de Jesus. Jesus ouve-se dizer que o seu parente, o seu amigo, João Batista, tinha acabado de ser degolado, tinha acabado de ser morto, uma morte cruel. Nós sabemos a história de João Batista. Jesus recebe essa notícia, e recebendo essa notícia, Jesus ele agora vai se distanciar um pouco. Jesus ele vai, aleluia, quer ir para o monte para orar, para se reservar, porque o momento, aleluia, de dificuldade, uma notícia ruim chega até Jesus. No meio deste caminho que Jesus ele se ausenta de onde ele está, ele vai rumo a orar, a multidão percebendo, pastora Maria, notando Diaconisa Laiane, que Jesus iria passar por certo lugar, a multidão o acompanha e vai atrás dele. E a história vem dizer que agora Jesus, ele se depara com a multidão atrás dele, o irmão Júlio, e agora Jesus se vê na obrigação de alimentar aquela multidão. Jesus agora ele vê que aquela multidão está sem dinheiro, está no meio do deserto e precisam ser alimentada. A noite já vem caindo e a multidão seguindo Jesus, com o objetivo do quê? De ser curada, com o objetivo de ser abençoada por Cristo. Irmãos, a Bíblia vem dizer que Jesus então opera o milagre, e nós sabemos a história, que Jesus ele faz o milagre, que multiplica os pães e os peixes, e mais de 5.000 almas são, aleluia, ali alimentadas por Cristo. E agora Jesus, ele sabendo a intenção daquela multidão, que a intenção daquela multidão não era reverenciar Jesus como um rei justo e fiel, como um reino de Deus. Aquela multidão queria um reino político, queria Jesus como seu serviçal, queria Jesus como Jesus ali resolvesse, mãe Isabel, aquilo na hora que eles quisessem. E não está muito distante do momento que nós vivemos. Nós pensamos que Deus é obrigado a resolver o meu problema agora. Às vezes nós pensamos que Deus é obrigado a entrar na minha vida agora para resolver num piscar de olhos, num segundo. E não é assim. Jesus, não querendo que os discípulos passassem por mais este momento ruim, onde a multidão só estava o seguindo, não pelaquilo que ele poderia dar para a sua vida espiritual, mas sim pela sua vida física e momentânea. Jesus dá uma ordem para os discípulos: se afastem, vão. E Jesus agora ele diz: olha, eu vou me despedir da multidão, eu vou me despedir deles, e vou orar, e vou, aleluia, clamar, vou me distanciar. E assim Jesus fez. Jesus então ele dá ordem para os seus discípulos, sem direito de escolha, porque, irmãos, entenda algo na minha vida e na tua vida, nós temos que entender que é muito importante. Um servo, ele não pode ser maior que o seu Senhor. E quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós estamos dizendo: eu sou servo, escravo de Cristo. E um escravo, ele não pode desobedecer à vontade do seu Senhor. E quantos hoje se titulam ser servo de Jesus Cristo, mas não se submetem à vontade de Cristo? Então automaticamente se exclui de ser servo, porque servo é aquele que obedece, servo é aquele que segue o caminho,
servo é aquele que não anda conforme as suas próprias vontades, mas sim anda pelos mandamentos e os conceitos de Cristo. Este que é servo, que mesmo, aleluia, ele sabe que vai doer, mas ele está obediente, porque ele sabe que ele está debaixo de uma ordem, de uma autoridade, que é Jesus Cristo. Os discípulos de forma nenhuma indagaram, eles vão, porque eles estão debaixo de uma ordem, debaixo de uma autoridade. E Jesus agora ele vai orar, ele despede a multidão, e a Bíblia vem dizer que acontece um fato inusitado naquela noite, porque é anunciado no nosso século que quem serve a Cristo não passa por dificuldade, não passa por fome, né? Não tem problema no casamento, não é? É anunciado um evangelho, aleluia, que nós vamos sempre, aleluia, seguir em frente sem dor e sem aflição. É mentira, é mentira. Parece que o texto, Jesus leva os discípulos a passar por uma dificuldade, porque a ordem foi dada para os discípulos ir. E repare, irmãos, que Jesus poderia ir com os discípulos, mas Jesus deixou que eles fossem só, que eles enfrentassem sozinho. Mas isso não quer dizer que Jesus não estava os acompanhando. É o grande erro da igreja hoje, irmãos, atual, é que pensam que Jesus não está observando e analisando e vendo a dificuldade e o problema. Eu quero dizer algo aqui, irmãos. Eu e você, por algum momento, esquecemos de Deus, mas Deus nunca esquece de mim e de você. Você tem que entender isso. Por muitas vezes no dia a dia nós esquecemos de Deus, irmã Michele, mas Deus nunca esquece de mim, porque o dia que Deus virar o rosto da minha presença, o inimigo me traga, porque está escrito que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão a quem possa tragar. E por que ele não nos traga? Por quê? Porque Deus está nos guardando, porque o Espírito Santo está em volta de nós, nos protegendo, porque o dia que o Espírito Santo sair, o demônio nos traga. Então nós temos que entender que agora Jesus, ele dá uma ordem e despede a multidão, e no versículo 24 diz assim, ó: o barco estava já no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Quem foi que disse que se o evangelho é de vento a favor? Quem foi que disse que aonde eu colocar a mão tem que prosperar? Eu tenho que comer o melhor dessa terra, eu tenho que ter o melhor emprego, eu tenho que ter, aleluia, o melhor casamento, a minha casa da bairro tem que ser a minha, porque eu sirvo a Cristo. Quem foi que disse isso? A Bíblia não relata isso, irmãos. Nós devemos entender algo na nossa vida. O que Jesus prometeu que é eterno é a salvação. O que Jesus prometeu que não vai ter dificuldade nenhuma é no céu, que lá não haverá lágrima, não haverá choro, não haverá sepulcro, porque não haverá morte, é lá. Agora aqui na terra, meu irmão, se prepara, cinge os teus lombos, aleluia, porque você vai sofrer e vai padecer, mas existe, aleluia, um dia reservado para eu e você desfrutar com Cristo na Nova Jerusalém. Mas todo campeão, é preciso ele passar por uma prova, por uma dificuldade. Todo mundo quer chegar ao céu, mas não quer passar as dificuldades até chegar ao céu. E o verdadeiro cristão, ele tem que passar por isso, ele tem que enfrentar. A Bíblia vem dizer, irmãos, o lago que os discípulos estavam indo, era o lago da Galileia, o mar da Galileia conhecido, que era de 21 quilômetros, por largura de 14, e a Bíblia vem dizer que no meio, não era num terço, não era no final, era no meio, as ondas e os ventos começou a se esbravejar, começou, aleluia, o vento vinha ao contrário, e o evangelista Marcos diz que eles remavam e não conseguia, porque o vento era contrário, ou seja, eles remando para frente, para chegar do outro lado, mas o vento traziam para trás. Interessante, por que os discípulos, presbítero Danilo, não voltaram? Porque seria mais fácil então? Se o vento é ao contrário, eu vou retornar. Infelizmente muitos estão fazendo assim, não é? Porque está ao contrário, é melhor voltar. Mas a ordem de Jesus era, atravessem. A ordem de Jesus era, vai para frente. A ordem de Jesus é, caminhe, ande, não retroceda. Os discípulos sabiam que eles não poderiam retornar, porque a ordem era de atravessar. Aleluia, irmãos.
Quem é obediente, irmãos, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir, aleluia, ondas, ele vai atravessar, porque a ordem é de Jesus. Diferente de uns crentes atuais, não é? Que na primeira dificuldade ele fala assim, é melhor retornar, que o negócio está difícil, é melhor eu voltar. E cada vez que você dá um passo para trás, mais longe de Jesus você está ficando. Cada vez que você está retornando, mais difícil você, aleluia, está de chegar próximo a Jesus. Os discípulos então se esforçam. A briga era, irmãos, aleluia, desvantajosa. A briga era, aleluia, uma briga, aleluia, muito, aleluia, que não era legal, porque eles estavam lutando com a natureza, o vento. Estavam em desvantagem, mas eles não deixaram de remar, de tentar. E aqui eu quero abrir parênteses para a minha vida e para a tua vida. Na dificuldade que você está passando, você está tentando? Você está lutando? Porque a maior prova da esperança é quando eu estou lutando. Mesmo que ainda eu não veja a solução, mas eu estou lutando. Porque eu acredito que eu posso vencer em Cristo Jesus. Os discípulos, eles lutaram, mas não obteram vitória. Não estavam tendo ganho perante aquela disputa. E a Bíblia vem dizer que mas na quarta vigília, no versículo 25, mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. Escute, nós sabemos que os judeus dividem o dia em 4 partes, 4 vigílias. A primeira vigília vai das 18 a 21, a segunda da 21 às meia-noite, a terceira da meia-noite às 3, e a quarta das 3 às 6 da manhã. Agora, por que Jesus deixou para vir na última vigília? Por que Jesus não veio na primeira? Para acabar logo, aleluia, para não acontecer o problema? Porque Jesus não antecedeu da dificuldade? Porque Jesus sabia que os discípulos iam enfrentar. Jesus sabia, aleluia, que o vento ia ser ao contrário. Jesus sabia que eles iam, aleluia, ficar desgastados. E acabando as suas forças, na quarta vigília, Jesus aparece por cima do mar. É quando, irmãos, acabam as minhas forças, quando as minhas lágrimas acabam, aí é a hora que Deus entra com providência, aí é a hora que Deus aparece. Porque nós estamos acostumados a apenas uma dorzinha, nós queremos, vem Jesus, não é assim. Nós temos que lutar, nós temos que orar, nós temos que jejuar, temos que chorar se for possível, sim. Mas quando acabar as tuas forças, quando acabar, aleluia, o teu caminhar, quando você não vê mais, aleluia, saída para nada, você pode ter certeza que Ele virá para te ajudar, aleluia, porque Ele é fiel. Estou te falando que Jesus estava no monte. Ele estava no monte, o monte não estava nele. E quando ele está no monte, ele estava olhando para os seus discípulos e vendo a briga constante dos discípulos com o vento, que era o contrário. Mas ele estava lá intercedendo, porque toda vez que Jesus vai para o monte, irmãos, Jesus ia com o intuito de interceder, de orar por alguém. Jesus não ia orar por ele, Jesus ia orar pelos seus discípulos, e orar para a nação, e orar para o povo. E agora Jesus, vendo os discípulos em perigo, ele aparece andando por cima do mar. Mas por que ele vem por cima do mar? Ele não podia pegar um barco? Ele não podia vir, irmãos, de uma forma natural? Ele não podia, diaconisa Pedra, vir, aleluia, apenas um barquinho normal, aleluia, irmão Edilson? Não, mas a Bíblia, Mateus, aleluia, enfatiza dizendo, e ele veio caminhando por cima. Por cima, aleluia. Não espere Jesus vir, irmãos, aleluia, de uma forma às vezes natural, porque Ele tem, aleluia, seus feitos para fazer na minha vida, na sua vida, e Jesus sempre surpreende. Sabe o nosso mal? Não, Ele vai fazer isso, aquilo. Não é como eu penso, não é como eu quero, mas é como Ele quer. Para os discípulos seria mais viável e mais fácil vir um barquinho para socorrer, vir Jesus pegar um barquinho e vir normalmente remando, porque Ele é Deus. Não, mas Jesus, Ele fez questão de vir andando. Por quê? Porque Ele está dizendo com essa atitude, eu ando por cima do problema, eu ando por cima do mal, eu ando por cima da dificuldade, porque eu sou Deus, e nada foge do controle de Cristo, e nós devemos entender isso.
O fato de eu estar passando pela uma dificuldade não quer dizer que Jesus está procurando um manual para resolver. Não. Não quer dizer que eu estou passando por uma prova que Jesus fala assim, agora o que eu vou fazer? Vou consultar os anjos, arcanjos, serafim. Não. Jesus só está esperando até que certo ponto eu vou, para que ele possa agir. Porque tem crente que não quer passar por prova. Tem crente que ele quer que nem aquelas portas do banco, né? Antes dele pisar já abre. O evangelho não é isso. Você tem que pôr a mão na maçaneta, girar ela para você abrir, né? Você quer entrar? Então abra. Não é você quer ser um vencedor? Lute. Não é você quer que seu casamento seja uma bênção? O que você está fazendo para o seu casamento ser uma bênção? Você não quer ganhar uma promoção? O que você está fazendo para ganhar uma promoção? Não adianta orar. Deus, toca no coração do meu patrão. Não. Seja um bom trabalhador. Chegue no horário. Não coloque sabão no olho para fingir conjuntivite. E quer ganhar aumento. Não é? Agora com essa onda que nós estamos aí da Covid, que é muito sério, tem pessoas que estão com dor de garganta, já vai para o médico 14 dias. Eita! Ainda sai de lá e fala assim, eita glória! E quer aumento, quer ser reconhecido. Como é que Deus vai agir perante uma vida dessa? Nós damos risada, mas é assim que acontece, irmãos. Deus, Ele não é conivente com as atrapalhadas que eu faço, que você faz não, irmão. Me desculpa a palavra, mas Deus não é não, irmãos, aleluia. Jesus veio por cima do barco para ajudar os discípulos, por quê? Porque eles estavam lutando, estavam querendo chegar do outro lado, e Jesus viu o esforço deles, e aí Jesus ele entra em ação, porque Jesus nunca desampara quem está fazendo o que é certo. Você pode lidar, todo mundo que abre a boca e fala assim, ele me abandonou, te abandonou mesmo, porque você está em pecado. O pecado faz separação, distinção entre o homem e Deus. É a única forma que Deus verdadeiramente nos abandona, é quando eu estou pecando. Se eu escolhi o pecado, para que Jesus vai ficar do meu lado? Para que Ele vai me abençoar? E aí é um grande equívoco, aonde nós estamos vendo aí, recebe, toma, é isso, o cara está no adultério danado, o cara está recebendo o quê? O cara é um mentiroso, a mulher é uma mentirosa, e o cara está aqui, você recebe em nome de... Recebe o quê? Deus não é conivente com o pecado de ninguém. O sangue é para nos purificar e para nos libertar de todo pecado. Então nós temos que anunciar o verdadeiro evangelho como ele é. Jesus, todos aqueles que foram abençoados é porque estavam no caminho de Cristo. Ninguém, entenda isso, ninguém, do início da Bíblia ao término da Bíblia, todos aqueles que viveram os milagres, é porque estavam no caminho de Deus. Porque Deus tem compromisso com quem está no caminho dele. Deus é fiel com quem está no caminho dele. Eu nunca vi Deus abençoando o adúltero. Eu vi ele fazendo a adúltera se converter. Eu nunca vi Deus, aleluia, abençoando aquele que roubava. Não, ele fez aquele que roubava dizer assim, Zaqueu, se possível, eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais, porque eu estou contigo. Olha a diferença. Então Jesus veio para mudar, para transformar. E agora Jesus vem por cima do mar, porque ele queria ser visto. Porque quando nós vemos Jesus, nós sentimos paz, sentimos refrigério para a nossa alma, quando nós vemos Jesus. E a Bíblia vem dizer então que no versículo 26, e os discípulos vendo caminhando sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e começaram a gritar com medo. Jesus porém lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Escute, o próprio evangelista Mateus, ele escreve aqui no capítulo 8, sobre uma tempestade que Jesus também estava, só que Jesus estava na polpa do barco. Jesus nessa tempestade estava no barco, e Jesus, ele é acordado pelos seus discípulos, agora, e Jesus ele já dá uma ordem para o vento e para o mar se acalmar. Só que agora Jesus ele faz diferente, ele fala para os discípulos, tem de bom ânimo, e o couro comendo, o vento ainda soprando, a tempestade ainda açoitando, e Jesus, tem de bom ânimo, por quê? O caminho que Jesus me ensina, é um caminho de crescimento, que eu tenho que aprender a mesmo estar na prova, mas confiando em Deus. É muito fácil Jesus agora chegar e falar assim, não, primeiramente eu vou resolver o teu problema, para depois você ter bom ânimo. Não, ele faz diferente, tem de bom ânimo,
Está na prova? Tem esperança. Está na dificuldade? Tem esperança. Está passando por provações? Continue perseverando. Porque o que Jesus quer, o que o Evangelho quer para a minha vida e para a tua vida, que é, tendo ou não tendo, frio ou calor, fome ou sede, eu tenho que continuar confiando em Cristo. Este é o Evangelho. Eu não preciso, está errado, quando é preciso Ele primeiro fazer o milagre, para depois eu acreditar. Está errado, é troca de valores, e aí eu nunca vou dar valor a Cristo. Mas eu tenho que fazer primeiro, Jesus, eu tendo ou não tendo, ainda que a figueira não deu seu fruto, eu todavia o adorarei, eu servirei, tendo ou não tendo. E agora ele fala para os discípulos, sou eu, tem de bom ânimo. E a Bíblia vem dizer então, que no versículo de número 28, respondendo-lhe Pedro disse, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Escute, era de madrugada, o que Pedro conseguiu ver, irmão, ouvir, era a voz dele, sou eu. Jesus não chegou tocando trombeta, sou eu, Jesus, não é eu que estou aqui, não, ele diz, tem de bom ânimo, sou eu. E ele vem dizer, que as suas ovelhas conhecem a sua voz, as suas ovelhas ouvem a sua voz. E aí é onde eu vejo, irmãos, tem pessoa aí que está dando glória a Deus pelo que o diabo está fazendo, falando. Tem crente que está pulando e saltando pelas vozes do diabo, não é a voz de Cristo. E aqui no meio da tempestade estou te dizendo, imagine comigo, o vento ao contrário, as ondas querendo levar o barco a pique, e agora Pedro, ele ouve a voz, sou eu. E Pedro já diz, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Pedro reconheceu Jesus no meio da dificuldade. E agora eu te pergunto e me pergunto, você está conhecendo Deus no meio da tua prova? Você está conhecendo Jesus no meio da dificuldade que você está passando? Pedro diz, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. E no versículo de número 29, ele disse, vem Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Irmãos, Jesus está sempre do nosso lado. Sempre Ele está, irmãos, querendo nos ajudar. Só que muitas vezes, irmãos, nós estamos dando atenção mais para a dificuldade do que para o dono do universo, pelo dono do céu. A Bíblia vem dizer então que Pedro vai. Só que no versículo de número 30 diz assim, mas sentindo o vento forte, o que aconteceu com Pedro? Teve medo. Escute, irmãos, algo, nesse problema que você está vivendo, aqui os discípulos estavam passando por um vento ao contrário, e agora ele está diante de Jesus, é isso que eu digo, irmãos. Não adianta você estar na igreja, você que me ouve, nós que estamos aqui, e não confiar em Jesus. Não adianta nós estarmos no reino de Deus e não acreditar que Deus é Deus. Pedro está diante de Jesus, e de vez de ele olhar para Jesus, ele deixou que o quê? Que o vento forte o soprasse. Ele começou a dar atenção para o vento forte, e caminhando para Jesus. E aqui, irmãos, eu quero dizer algo para você. Você pode ter 30 anos na igreja, eu posso ser pastor, pode ser evangelista, apóstolo, o que quer que seja, se não continuar olhando para Jesus, vai cair. Não é a carteirinha que te segura, não é o teu curso que te segura, não é a membresia que te segura, é Jesus. Quando Pedro está olhando para Jesus, ele desce do barco e começa a andar por cima das águas, mas quando ele deixa o vento forte tirar a visão dele, a vontade dele, a confiança dele, ele começa a sentir medo, e começando a sentir medo, a Bíblia vem dizer que ele começa o quê? A afundar. Enquanto nós estiver olhando para a dificuldade, não sairemos da onde nós estamos. Enquanto você estiver procurando ajuda do
do homem, da mulher, ai, por que não? Enquanto você estiver procurando solução humana, você nunca vai seguir em frente. Nós não vamos seguir em frente. O vento soprou e fez que Pedro tirasse o olho de Cristo. E quando tira o olho de Cristo, sente medo. E sentindo medo, começa a afundar. Irmãos, Deus, Ele quer eu totalmente confiando nele. Confiante. Ah, pastor, mas você não sabe o problema que eu estou vivendo, pastor. Não é só você. A solução está em confiar. Eu não abro mão de Cristo. Eu vou seguir em frente, mas está doendo, eu vou continuar olhando para Ele, porque se eu continuar olhando para Ele, Ele vai fazer eu ir ter com Ele. Mas se eu continuar dando ouvido para as coisas que estão me perturbando, me atrapalhando, eu não vou chegar a lugar nenhum. E a Bíblia vem dizer então que no versículo 31, após Pedro tirar os olhos de Jesus, após Pedro sentir medo, ele começa a cair. E o versículo 31 diz assim: logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Você está vendo porque muitas vezes nós não alcançamos aquilo que nós estamos quase colocando a mão? Porque nós duvidamos. E os discípulos, eles tinham acabado de viver o milagre da multiplicação, porque eles ajudou a alimentar o povo. E agora eles estão diante de uma tempestade, a qual Jesus deu a ordem para eles, irmão João, e agora eles estão desesperados. Eles duvidam do poderio de Cristo. Agora é diferente de mim e de você, irmãos? É diferente dessa geração? Quantas bênçãos Deus já fez para você? Ainda que nós não lembramos da bênção de ontem, mas vamos lembrar a bênção de hoje. Olha você aqui, olha nós aqui. Já é uma vitória. E nós insistimos em duvidar do que Cristo pode fazer. E nós insistimos, mas será que vai dar certo mesmo? Já não deu. Será que é de Deus mesmo? Já não é. Será que eu vou conseguir mesmo? Mas não vai mesmo. Confiança. A esperança em Deus não pode morrer. Nós não podemos duvidar sequer do que Deus tem o poder para fazer na minha vida, na tua vida. Siga em frente. Olhe para Jesus. Confie. Ele tem o poder, irmão. Provérbios 23, 18 diz: porque deveras um fim bom, aleluia, pois não será frustrada a tua esperança. Quem serve a Deus não tem sua esperança frustrada, ainda que não aconteça na forma que eu quero, na hora que eu quero, mas vai acontecer porque Deus é poderoso, Ele é fiel. Não é porque ainda não aconteceu aquilo que você espera, aquilo que nós esperamos, porque Deus, aleluia, não fez ainda, porque o tempo é dele, é o tempo de Deus. É necessário você enfrentar, é necessário você passar, é necessário você ter experiência, é necessário você caminhar. Para quê? Para que você comece a conhecer quem é Cristo verdadeiramente. Cristo, Jesus não é mordomo, Jesus não é como, aleluia, o rapaz que está atrás do balcão. Não, Ele é Deus. Ele vem a hora que quer, Ele faz do jeito que Ele quer, aleluia, e tudo que Ele faz é bom e é agradável, mas nós temos que confiar. Nós temos então, irmãos, aleluia, que cada dia mais caminhar, mesmo doendo, eu vou caminhar, porque a minha esperança está nele. Eu tenho certeza que Ele é o provedor de tudo, Ele é que vai, aleluia, me dar a solução, é Ele que vai me dar a saída, é Jesus. Então aprendemos que nessa noite existe esperança para a minha vida e para a tua vida. Tem esperança para a tua casa, meu irmão. Descanse no Senhor. Pare de sentir o vento, comece a sentir a presença de Deus. Para de sentir, aleluia, aquilo que está sendo trazido pelos homens. Comece a sentir o que Deus quer para a tua vida. Pare de olhar para as dificuldades, olha para Cristo, olhar para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré. Olhar para Ele, não tira a visão dEle. Irmãos, escute, o diabo, ele é especialista. Todas as dificuldades que nós enfrentamos, que acaba nós levarmos a distanciar de Deus e nos traz a pecar,
é quando o diabo consegue fazer que eu tire o olhar de Cristo. Porque quando eu estou olhando para Cristo, eu estou vendo a saída, eu estou vendo a solução, eu estou vendo a bênção, eu estou vendo paz. Quando eu olho para Cristo, lembra de Isaías capítulo 6? Ele viu a glória de Deus, ele entrou lá chorando, entrou lá desesperado, mas a presença de Deus encheu aquele lugar, até o certo ponto dele sair de lá como um profeta, profetizando para a nação. Entenda algo nessa noite, irmãos, a nossa esperança tem que estar fundamentada em Cristo. Não dê vazão ao que o diabo quer. O diabo coloca muito ponto de interrogação na minha vida e na tua vida para nós duvidarmos de Cristo, mas façamos que nem Pedro, na primeira instância: eu vou porque Ele está me chamando. Eu não vou deixar o vento me atemorizar, eu não vou deixar a tempestade me pôr medo, eu não vou deixar o vento ficar soprando no meu ouvido, não. Eu vou seguir a voz dele, eu vou olhar para ele, eu vou continuar porque ele é fiel, eu vou continuar porque eu sei que ele é o Senhor da situação. Aleluia. Até quando você vai ficar com esse sentimento de derrotado, de derrotada, sendo que nós temos um Deus que é fiel e é verdadeiro? Tem como ser feliz no deserto com Cristo? Tem, irmãos. Eu não posso determinar o meu fim se eu sirvo a Cristo. Você não pode determinar o teu fim se você serve a Cristo, porque a última palavra vem de Deus. Quantos já estão enterrando os seus planos, os seus projetos, sem lutar, sem esperar a vontade de Deus? Deus tem o poder de dar vida ao morto ainda, porque Ele é Deus. Deus tem o poder de levantar o paralítico, porque Ele é Deus ainda. Deus tem o poder ainda, irmãos, de abrir porta, porque Ele é Deus ainda, porque Ele é fiel. É porque eu mereço? Não, porque Ele é Deus, porque Ele é fiel. Agora, tudo depende de como eu estou na presença dEle. Como eu estou. Irmãos, não adianta nós se enfeitarmos como cristão. Não adianta nós colocarmos aqui um terno, ou se arrumar como rege a ética de uma igreja, se o nosso coração está distante de Cristo. Não adianta eu entrar num ambiente como esse, estar ouvindo a palavra, participando do culto, e eu verdadeiramente não estar cultuando a Deus, não estar dando reverência a quem Ele é. É por isso que nós vemos, irmãos, pessoas que a vida dela é realmente como um homem que colocou a sua casa em cima da areia. Ela é inconstante, né? O fato de eu passar por uma prova, por uma dificuldade, não pode mexer com a minha constância perante o Jesus Cristo. Não pode. Eu tenho que ser constante, fidelidade. Eu tenho que ser constante, reto. Porque seria muito fácil, não é? Que Deus é esse? Porque eu estou passando por uma prova, então agora eu vou me encurvar. Porque eu estou passando por uma dificuldade, agora eu vou retroceder. Não, a dificuldade, a enfermidade, a prova não pode me distanciar de Cristo. A dificuldade não pode me separar de Jesus Cristo. Eu não posso, aleluia, ficar prostrado por causa, aleluia, de um problema, uma dificuldade. Não, eu tenho que continuar. Eu não quero ser vencedor. Você não quer ser vencedor? Continue, lute, irmãos. Ele está observando, e na hora dele, ele vai aparecer. Na hora dele ele vai dizer: agora é comigo. Na hora dele ele vai agir. Mas até então nós temos que fazer o nosso papel, continuar. Então não perca a tua esperança, irmãos. Não perca. Não coloca, não decreta a falência naquilo que Deus ainda tem vida para dar. Quantas pessoas já estão, irmãos, dando fim, dando cabo daquilo, aleluia, que nem Deus nem começou a agir ainda. O silêncio de Deus, ele nos perturba mais do que a dificuldade e a prova. Mas não quer dizer que Ele não está agindo, não quer dizer que Ele não está operando na minha vida e na tua vida. Acredite até o final. Quantos relatos nós temos na Bíblia Sagrada, irmão, que Jesus operou e fez, e qual era a diferença daquelas pessoas para mim e por você? Antigo e Novo Testamento relata as mãos de Deus operando, irmão, constantemente. E qual é a diferença daqueles homens e mulheres para nós? Seguimos o exemplo, irmãos, continuamos acreditando, sendo fiel a Deus, obediente, para que nós possamos viver o milagre de Cristo. Não desista no meio do caminho, ainda que o vento é o contrário. Se eu estou debaixo de uma ordem de Cristo, eu vou continuar. Se o caminho é estreito, é por esse caminho que eu vou, porque é de Cristo.
Se o caminho, a porta é estreita, é por essa porta que eu vou passar, porque é a porta de Cristo. Deus não tem nada fácil para os seus filhos, entenda isso. Um filho que tem tudo fácil, quando ele crescer, ele vai sair da sua casa sem olhar e sem te agradecer nada, porque ele vai sair sem valor nenhum. Ele vai ver que tudo o que ele teve foi fácil, não teve valor. É a mesma coisa Deus, irmãos. Está pensando que só porque nós entregamos a nossa vida a Jesus, tudo vai ser fácil? Não. Nós temos que lutar, temos que persistir, enfrentar, irmãos. Enfrentar as batalhas trazidas pela vida, que Jesus está acompanhando, e Ele vai nos dar vitória. Então nessa noite, irmãos, a palavra de Deus é: tenha esperança, tenha fé, vai dar tudo certo, no final vai dar tudo certo. Se você estiver com Cristo, não se preocupe, o que importa, irmãos, é o final. O importante é o final, irmãos. Ah, mas eu estou chorando muito. Não importa. O importante é o final. O importante é quando Ele trazer a solução. Isso é o que basta, irmãos. Ah, mas o começo está doendo. Vai até o final. Continue. Vai até onde Cristo quer que você vá, para que você possa viver o milagre por Ele e para Ele. Então, em nome de Jesus, não retroceda. Não largue aquilo que Cristo não mandou você largar. Não pare se Cristo está mandando você continuar. Não pare. Pare de olhar para o vento. Pare de olhar para as ondas. Olhe para Cristo. Ele não gritou: sou eu? É o que Ele diz para você. Você está nessa prova? Sou eu. Estou aqui. Vai até Ele. Vai até Ele. Confesse para Ele as suas dores, as suas mágoas. Confesse. Ele é poderoso para te ajudar, irmãos. Você não está sozinho nessa prova, não. Nós não estamos sozinhos, irmãos, atravessando para o outro lado, não. Jesus está nos acompanhando de longe. E quando eu não tiver mais força, quando você não estiver mais força, Ele vai vir, irmã Isabel, e vai pegar na nossa mão e falar assim: eu estou contigo, aleluia, amém? Então, em nome de Jesus, fique firme, porque Ele é fiel e tenha esperança para a tua casa e para a tua vida, amém? Aplauda o Senhor com alegria.